Página 40. Gugu ameaça acabar com o grupo no navio. Lidar com 4 adolescentes durante o cruzeiro não foi nada fácil, segundo Magrão. Cada um era de um jeito. O Ricardo era metido chatonildo. Alan não dava problema. Alex era gente boa, o mais legalzinho de todos, e Rafa, a estrela do grupo, o rei da mulherada. Aprontaram muito nesse navio. O Carlinhos ficava louco. Ele tinha que colocar os meninos para dormir no horário certo, botar todo mundo no quarto, porque havia boate, danceteria, cassinos, tudo que era proibido para eles, por serem menores de idade. Mas não tinha jeito. Sempre encontrávamos Rafa e Ricardo andando pelo navio nos horários de locais só para adultos. O que Magrão nunca soube, Rafael entrega agora. Eu e o Ricardo conseguimos entrar no cassino porque o Elias botava a gente às escondidas lá dentro. Se o Carlinhos Muniz, o Bugalu, responsável pela nossa disciplina, soubesse de uma coisa dessas, acabava a viagem. Todos nós tínhamos mais medo dele do que do Gugu. Outro problema, de acordo com o Magrão, é que durante o dia também sumiam. Na hora das gravações sempre faltava alguém. Aí ia buscar um e sumia outro. A gente marcava de gravar e eles desapareciam. Às vezes já estavam até gravando e davam uns pedidos assim mesmo. E davam uns perdidos assim mesmo. E para complicar, tinha a rivalidade do Rafa com o Alex e vice-versa. E ele prossegue. Rafael era muito malandro e deixava o Elias Abraão puto na gravação dos clipes. Na hora da música dele, cantava na boa. Quando era a vez do Alex, Rafa parava de tocar guitarra, nem fazia coro. Quem tinha que botar as coisas em ordem era eu. Chegava no Rafa e falava: Olha aí, malandro, ou você toca essa coisa, ou eu te jogo aqui do navio no mar. E só assim ele tocava. O Rafael desafiava a gente mesmo, era moleque, fazia birra, mas quando cantava era incrível. As músicas dele eram as que mais faziam sucesso. O Rafael. Houve momentos de muita descontração de Gugu, Magrão, Elias Abrão e o Polegar, mas tantos problemas fizeram o animador perder a paciência. Durante essa temporada no navio, o Gugu desmanchou e remontou o grupo umas 3 vezes. Ele dizia: Não quero mais esses moleques, vamos acabar com isso. Não aguento mais. Esses garotos são muito chatos, estão me dando muito trabalho, não aguento mais. Eles viraram um problemão. Está decidido, não quero mais esse conjunto. Passava um tempinho, a gente conversava, eu falava: Pô, Gugu, estamos aqui para. Vamos gravar. Até concordava, mas 2 dias depois voltava atrás. Já falei, vou acabar com o grupo. E foi assim, o Gugu não queria mais a banda e os meninos ficaram lambendo, sabendo, é claro. A partir daí, em qualquer vacilada deles, o Carlinhos avisava: se não ficarem numa boa, isso aqui vai acabar, bicho. Vai acabar, bicho. A carreira do Polegar termina antes de começar. Só desse jeito para darem sossego, relembra o diretor entre risos. Rafael dá o troco. O Magrão fala da gente, mas não conta que gastou todo o dinheiro da equipe no cassino jogando blackjack. Por causa disso, passamos a última semana da viagem só comendo o lanche do McDonald's. Não sobrou verba para mais nada. Como curiosidade, vale lembrar que o clipe da música Ando Falando Sozinho, na voz do de Rafa, foi estrelado pela Ana Paula Arósio, que começava a carreira de modelo aos 15 anos. Só que ela não embarcou no navio, tendo gravado sua parte em São Paulo para depois ser feita a fusão com as imagens do cruzeiro. Foram 21 dias no navio Norway, o maior do mundo na época, onde gravaram os clipes entre Miami e Orlando Disney, nos Estados Unidos e nas ilhas Saint Martin, Saint Thomas e Saint John, no Caribe. Enquanto viajavam, as músicas do grupo já estavam sendo tocadas nas grandes rádios do Brasil, como Globo AM e Cidade FM, fruto de um exaustivo trabalho de divulgação da gravadora Continental. Quando voltaram para São Paulo, naquele mesmo agosto de 89, o Grupo Polegar foi lançado oficialmente pelo Gugu na TV e começou a maratona. O Elias Abraão já tinha editado os clipes que passaram a ser exibidos no Viva à Noite. Dá para mim foi um estouro. E olha que na época não havia internet, celular, era rádio e televisão. Quem tinha micro-ondas era milionário.
Muito mais difícil fazer sucesso do que hoje, conclui Magrão. Página 44. Depois da euforia, o sacrifício. A agenda lotada exigia muito dos polegares, como relembra Rafael. Fomos 4 vezes ao Domingão do Faustão, umas 5 nos Trapalhões, mais de 10 vezes na Xuxa, umas 20 no programa da Angélica. Nossa vida era hotel, avião e ônibus. A gente saía de casa na terça, trabalhava até o domingo, descansava na segunda e começava tudo de novo. Alan dá mais detalhes. Toda quinta e sexta, sábado e domingo havia shows. Nos outros dias, tínhamos apresentações em programas de TV, de rádio, entrevistas, viajávamos muito e essa rotina não era só hotel 5 estrelas, primeira classe, em aviões glamour. Nós até ficávamos no melhor hotel da cidade, mas em alguns lugares o melhor hotel era uma pensão. Muitas vezes a cidade não tinha nem pista de pouso, então andávamos horas de ônibus até chegar ao destino. E era tudo muito corrido, mal dava tempo de tomar um banho, passar o som e fazer o show. Tempo para dormir era quase sempre de 1 ou 2 horas antes de viajar novamente. Chegamos a dormir no chão de aeroporto, ou vez em que acordamos no Paraná e fomos dormir no Amazonas. Mas o sucesso compensava o sacrifício. A música Dá Pra Mim rendeu ao Polegar discos de ouro e platina, por mais de 500 mil de cópias vendidas, e nem era para ter esse título, segundo Ricardo. Na verdade, era uma canção internacional chamada Ama-me, e na versão em português também tinha ficado assim, inclusive no refrão. Aí um dia, dentro estúdio, acho que a gente estava comendo pizza e cada um dizia: dá para mim essa pizza, dá para mim mais um pedaço. E surgiu a sacada. Pediram para o Alex cantar Dá Pra Mim no lugar de Ama-me e pegou. Foi uma coisa bem inusitada, muito louca. Muita gente levou para o lado da malícia, do sexo, mas o público adolescente não. Era Dá Pra Mim o seu carinho, o seu amor, não outra coisa. Em 1990, veio o segundo álbum, ainda no rastro do sucesso de Ando Falando Sozinho, que confirmou a fama da banda. Com a faixa Ela Não Liga, o Polegar ultrapassa 250 mil cópias vendidas. E com Sou Como Sou, alcança 300 mil, ganhando novos discos de ouro e platina. Em 1991, Quero Mais ficou entre as mais executadas do Brasil, chegando a 100 mil cópias e mais de um disco de ouro. Em 3 álbuns gravados, o grupo conquistou a marca de mais de 1 milhão de cópias, sucesso absoluto, o que não impediu o clima de rivalidade, ciúme, inveja e até de armações contra Rafael, algo fácil por causa das drogas, que implodiram o grupo. Ciúmes e porradas entre os garotos, página 45. Mais do que o ciúme entre os meninos, o problema era a rivalidade dos pais dos Polegares, que miravam em Rafael com o sexto sentido, de que toda mãe tem. Silvia percebeu logo que o filho enfrentaria problemas por conta de seu carisma. Página 46. O clima de disputa começou com os pais do Alex. Como ele era cantor e músico, achavam que deveria ser o líder do Polegar. Só que o Alex era tímido, não sabia falar em público, não tinha a manha, e o Rafael atropelou ele nisso. A imprensa não queria falar com os outros integrantes, só com o Rafa, que sempre teve uma popularidade nata. O Alex gaguejava nas entrevistas enquanto o Rafa dominava as conversas. Os pais dele não se conformavam e agiam pelas costas. Carlinhos Muniz confirma: Manuel, o pai do Alex, era muito invejoso. Queria que tirássemos o Rafael do Polegar de qualquer jeito e usava as suspeitas das drogas contra ele. Sensível como todo artista, Rafael sentia uma força negativa no ar. Era complicado, porque me destacava naturalmente. Sempre fui
espontâneo, alegre e para cima. Não tinha como ser diferente, por isso percebia que não gostavam de mim. Como ele encarava essa rejeição? De um jeito simples. Eu ia levando, tentava não deixar me atingir, e como nunca fui de andar em turminha, nem em grupo, foi mais fácil. O baterista Ricardo dá mais detalhes dessa história. O Rafael não tinha privilégio no grupo, mas era muito audacioso, não tinha medo de ninguém. Usava a audácia dele para o bem, só que a gente tinha ciúme dele. Na verdade, todo mundo tinha ciúme de todo mundo no grupo. Eu tinha inveja do Rafael e o Alex também. O Alan tinha inveja de mim, o Alex também. O Rafael tinha ciúme do Alex porque ele cantava todas as músicas. O Alex tinha ciúme do Rafael porque ele namorava a Juma, a atriz Cristina Oliveira, tinha ciúme do Rafael, porque ele namorava a Juma, a atriz Cristina Oliveira, estrela da novela Pantanal na época. Tudo coisa boba, banal. Éramos muito novos. Ainda não tínhamos consciência das coisas. Ricardo, inclusive, dá outros exemplos de atritos dentro do grupo. Se tivesse que estar no Promoarte às 15, o Alex e eu chegávamos às 14h45, o Alan às 15, em ponto, e o Rafa 15h40, 16 horas. Isso dele atrasar era direito e a gente brigava. E isso dele atrasar era direto e a gente brigava. Também saía confusão na hora de entregarem a gente em casa. Depois de alguns shows ou programas de TV, eu ficava sempre por último, porque morava em Mogi das Cruzes. Entregava o Rafa primeiro, porque morava perto do aeroporto de Congonhas. O Alan em Alphaville, depois o Alex em Santana. Só quando comecei a namorar a Mara Maravilha, isso mudou, porque me deixavam na casa dela, em São Paulo mesmo. Tinha também uma coisa assim na hora de ir para algum compromisso. Ah, porque eu não posso ir direto com o meu carro e o Rafa pode ir direto com a Juma. Ir direto até. Ah, porque eu não posso ir direto com o meu carro e o Rafa pode ir direto com a Juma. Até a escalação para o programa gerava desentendimento. Amanhã vai ter o programa dos bichos do Gugu, e Rafael e Ricardo farão júri. Aí Alan e Alex brigavam com a gente. Depois, vai ter o Viva à Noite. Rafael e Alex vão estar no júri. Era a vez de Alan e eu ficarmos chateados. Na verdade, só no primeiro ano e meio a gente não esquentava a cabeça, porque era tudo novidade, felicidade. Quando o negócio deixou de ser diversão para se tornar obrigação, é que começaram os desentendimentos mais sérios, como o Rafa confessa. A gente vivia estressado por conta de tanto trabalho, aí não tinha jeito, qualquer coisa acabava empurrada assim. O Alan e o Ricardo saíam no tapa direto. Página 47. O jogo sujo para tirar Rafa do grupo Polegar. Rafael só veio a saber dessa história quando sua biografia começou a ser escrita. Ele nunca imaginou que havia sido alvo de uma armação por parte do pai, de um de seus companheiros de banda. Revelação feita só agora, mais de 20 anos depois, por Ricardo Costa, que participou ativamente do episódio. O pai do Alex, certo dia, veio comentar comigo. Pô, Ricardo, você sente alguma coisa de diferente no Rafael? O Alex pegou uma conversa estranha dele, dizendo que roubava dinheiro em casa. Você tem como ver isso? Eu disse que não sabia de nada, que o Rafa era muito alegre, louco, brincalhão, só isso. Então ele sugeriu que eu gravasse esse tipo de conversa com o Rafael e justificou. Vocês precisam saber se ele está usando maconha. Precisam de uma prova para mostrar para o Gugu. Se pegam droga no polegar, isso vai acabar com a carreira de vocês. Ainda estávamos colocando voz no primeiro disco, então eu e o Alex aproveitamos um dia no estúdio para perguntar ao Rafa se fumava maconha. E ele disse que fumava de vez em quando. Falou espontaneamente que dava o maior barato, e eu gravei tudo em uma fitinha cassete. Hum. Página 48. Ricardo só não teve coragem de entregar. Eu não mostrei para o Manuel, o pai do Alex. Apenas comentei com ele que o Rafa usava maconha de vez em quando. O único que ficou com a gravação fui eu.
Não quis prejudicar o Rafael. Essa fita, no entanto, acabou sendo roubada e serviu para uma grande chantagem com Gugu e sua promoarte. Mas isso é um outro capítulo. Apesar de só ter tomado conhecimento desse fato há quase 25 anos depois, embora magoado, Rafael não ficou muito surpreso. Nunca imaginei que tivessem feito isso, mas também não foi a única armação para me tirar da jogada. Houve uma outra tão pesada quanto essa, e o que o ex-cantor revela em seguida é realmente criminoso. No aeroporto, uma vez, o Alex veio me avisar que tinham colocado alguma coisa na minha bagagem e que iam ligar para a polícia. Fui correndo pegar minhas malas e quando abri havia 2 saquinhos com um pó branco parecendo cocaína. Graças a Deus deu tempo de jogar fora antes do embarque. Não descobri quem fez aquilo, mas até hoje desconfio de 3 nomes. Pequenas chantagens também existiram por parte dos colegas. A marcação em cima de mim era cerrada. A Promoarte proibia que a gente saísse com fãs, mas todo mundo fazia isso. Só que quando me pegavam no hotel com alguma menina, ameaçavam contar tudo para o Gugu, o que poderia render não só multa como suspensão. Resultado, eu não podia nem transar. Página 49, um mergulho no pó. No começo da agenda lotada do Polegar, atrapalhou, mas não impediu Rafael Ilha de ir às matinês da Updow, que frequentava desde os 12 anos e onde aprendeu a cheirar cola de sapateiro e benzina. Aos 15, já famoso como líder da banda, virou cliente preferencial paparicado pelo porteiro segurança Gregório. Era também o único a ter acesso ilimitado aos camarotes e à mesa de som da casa, comandada pelo DJ Michel. E foi ao som de New Order, Depeche Mode, Pet Shop Boys, Rick Minogue. Tem um nome de estrangeiro, nome de cantor estrangeiro aqui que eu nem sei nem pronunciar. E Information Society, que ali Rafa conheceu a cocaína. Juliana, namorada, mais velha que ele, apresentou a droga. Cheirei aquele pó e senti um prazer maravilhoso. Fiquei dependente na mesma hora. 6 meses depois já estava internado. O sucesso se virou contra ele. O fato de ter fama, dinheiro, carrão, colaborou para que eu afundasse cada vez mais no vício, porque tinha como comprar a droga por mais cara que fosse. Silvia, mãe de Rafa, conta: essa garota morava no Brooklyn e ele começou a buscá-la no colégio, ficou amigo dos amigos da Juliana, que passaram a alimentar o vício de cocaína dele. Nunca mais quis saber de maconha e algum tempo depois passou da coca para o crack. Alan, por ser seu amigo de infância, foi o primeiro a perceber que havia alguma coisa muito errada com Rafa. Sempre foi muito sério e dedicado ao trabalho desde criança. Deitava cedo quando tinha gravação de comercial de TV. No dia seguinte, mas mudou radicalmente de comportamento. Passou a chegar atrasado aos compromissos e ter muito sono, dormia o tempo todo. Página 50. Carlinhos também começou a desconfiar, mas ele era esperto. Quando chegava atrasado, se jogava no meu colo, pedindo desculpas, dava beijo, dizia que me amava e fugia do assunto. Quando alguém da equipe suspeitava, ele negava. Podíamos revirar a Promoarte os camarins, quartos de hotel, que nunca encontrávamos nada. Ricardo, por sua vez, faz questão de frisar. Ele era muito louco no palco, muito ativo, brincava, tocava, cantava, pulava, como se tivesse uma bateria dentro dele. Hoje me pergunto se tudo isso já não seria efeito das drogas. Mas uma coisa eu falo de coração aberto: Rafa nunca cheirou cocaína perto da gente, nunca mostrou dependência química, nunca ofereceu nada pra gente. Era uma coisa só dele. E olha a ironia do destino. Eu brigava porque ele fumava cigarro dentro do carro. Era Marlboro e ele fumava, 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 desde a primeira formação do Garotos da Cidade. Entre a matinê em que começou a usar cocaína até as overdoses e convulsões que colocariam um ponto final em sua carreira no Polegar, Rafael ainda conseguiu viver bons e divertidos momentos. Depois seria só sofrimento e fuga das clínicas de reabilitação. Pegando as namoradas do Gugu. Cara de bom, cara de bom moço, loiro, bonito, rico, um dos animadores de maior audiência na TV,
tido como sucessor do Silvio Santos e líder na guerra de audiências, aos domingos, que tratava com Faustão da Globo, Augusto Liberato era o genro que toda mãe pedia a Deus. Podia escolher a namorada que quisesse, quando de repente surgiu um rival à altura, Rafael, o líder do Polegar, que tinha fama de pegador. Gugu não se intimidou, mas Rafa aproveitou bem a proximidade com as garotas do patrãozinho, como o chamava. Silvia, a mãe e o ex-cantor acompanhou tudo de perto. Meu filho era abusado. Quando Gugu cortava o cabelo no Jaça e voltava com um visual caprichado para a Promoarte, o Rafa logo ia perguntando: deu um tapa no telhado, patrãozinho? E a brincadeira ia mais longe. Então qual é a próxima que vai cair aqui no meu colo? Na verdade, o Gugu tinha as namoradas mas quem transava era o Rafa. Mais dia, menos dia, a mulherada acabava nas mãos dele. Mais discreto, o Rafael comenta: só ficava com as meninas quando o Gugu já tinha terminado com elas. E ele sabia que era assim, porque isso nunca se importou. Entre as mais famosas estava Silvinha, que chegou a ser noiva do animador. Logo, nosso namoro só rolou na época do Casa Mágica, que passei a apresentar ao lado dela, na Rede Record, por indicação do próprio Gugu. Eles já tinham rompido. A Silvia era muito chata. Logo entendi por que ele não tinha casado com ela. Brinca mais uma vez. Quanto à loirinha Mariette, a secretária de palco que arrasava corações no Viva a Noite e teve um envolvimento com o animador antes de se mudar para Miami, Rafa é categórico. Todo mundo noticiou, mas nunca tive nada com ela. Só amizade mesmo. Já com a modelo Vanessa Oliveira, outra de Gugu, ele confirma o relacionamento. Foi uma das mulheres mais bonitas que já namorei. A vida sentimental de Rafael Ilha, que inclui ainda Simoni, Paloma Duarte, Vanessa, ex-Trem da Alegria, entre outros artistas, também daria um livro à parte, com capítulo especial para seu romance com a estrela mais desejada do Brasil nos anos 80, Cristiana Oliveira, até hoje lembrada como Juma Marruá, a mulher onça da novela Pantanal. Uma história que contaremos mais adiante. Um ídolo com mais de 1.500 mulheres. Rafael nunca se preocupou com o número de mulheres que passaram pela sua vida enquanto líder do Polegar, mas Ricardo Costa fez um cálculo por ele. Eu posso garantir que o Rafael já teve mais de 1.500 mulheres e eu já tive mais de mil, perdi para ele. Confessa rindo e prova, com uma conta rápida. Nossa banda foi lançada em 89. Calcula de 89 até 2000, que dá 11 anos. Um mês tem 30 dias, então imagina que em um mês a gente pegava umas 10 mulheres. Em um ano, dá 120. Multiplique isso por 5 anos, dá 600. Multiplica por 10, dá 1.200. O Rafa pegava mais de 10 meninas por mês, aí vai bater lá em 1.500. O ex-baterista do grupo fala francamente: nosso prazer era subir no palco e cantar. Mas existia um pouco de sacanagem, sim. A gente era muito mulherengo. Existia o fato de sermos moleques. Naquela época, éramos jovens, bonitos e famosos. Então a gente aproveitava a situação. Nem a sombra da AIDS, nos anos 80, limitava a vida sexual dos garotos. Na verdade, o Rafael e eu só paramos para pensar nisso quando o Cazuza morreu, em 1990. A partir dali, começamos a nos cuidar. Página 49, um mergulho no pó. No começo da agenda lotada do Polegar, atrapalhou, mas não impediu Rafael Ilha de ir às matinês da Updow, que frequentava desde os 12 anos e onde aprendeu a cheirar cola de sapateiro e benzina. Aos 15, já famoso como líder da banda, virou cliente preferencial paparicado pelo porteiro segurança Gregório. Era também o único a ter acesso ilimitado aos camarotes e à mesa de som da casa, comandada pelo DJ Michel. E foi ao som de New Order, Depeche Mode, Pet Shop Boys, Rick Minogue. Tem um nome de estrangeiro, nome de cantor estrangeiro aqui que eu nem sei nem pronunciar. E Information Society, que ali Rafa conheceu a cocaína.
Juliana, a namorada, mais velha que ele, apresentou a droga. Cheirei aquele pó e senti um prazer maravilhoso. Fiquei dependente na mesma hora. 6 meses depois já estava internado. O sucesso se virou contra ele. O fato de ter fama, dinheiro, carrão, colaborou para que eu afundasse cada vez mais no vício, porque tinha como comprar a droga por mais cara que fosse. Silvia, a mãe de Rafa, conta: essa garota morava no Brooklyn e ele começou a buscá-la no colégio, ficou amigo dos amigos da Juliana, que passaram a alimentar o vício de cocaína dele. Nunca mais quis saber de maconha e algum tempo depois passou da coca para o crack. Alan, por ser seu amigo de infância, foi o primeiro a perceber que havia alguma coisa muito errada com Rafa. Sempre foi muito sério e dedicado ao trabalho desde criança. Deitava cedo quando tinha gravação de comercial de TV. No dia seguinte, mas mudou radicalmente de comportamento. Passou a chegar atrasado aos compromissos e ter muito sono, dormia o tempo todo. Página 50. Carlinhos também começou a desconfiar, mas ele era esperto. Quando chegava atrasado, se jogava no meu colo, pedindo desculpas, dava beijo, dizia que me amava e fugia do assunto. Quando alguém da equipe suspeitava, ele negava. Podíamos revirar a Promoarte os camarins, quartos de hotel, que nunca encontrávamos nada. Ricardo, por sua vez, faz questão de frisar. Ele era muito louco no palco, muito ativo, brincava, tocava, cantava, pulava, como se tivesse uma bateria dentro dele. Hoje me pergunto se tudo isso já não seria efeito das drogas. Mas uma coisa eu falo de coração aberto: Rafa nunca cheirou cocaína perto da gente, nunca mostrou dependência química, nunca ofereceu nada pra gente. Era uma coisa só dele. E olha a ironia do destino. Eu brigava porque ele fumava cigarro dentro do carro. Era Marlboro e ele fumava, 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 desde a primeira formação do Garotos da Cidade. Entre a matinê em que começou a usar cocaína até as overdoses e convulsões que colocariam um ponto final em sua carreira no polegar, Rafael ainda conseguiu viver bons e divertidos momentos. Depois seria só sofrimento e fuga das clínicas de reabilitação. Pegando as namoradas do Gugu. Cara de bom, cara de bom moço, loiro, bonito, rico, um dos animadores de maior audiência na TV, tido como sucessor do Silvio Santos e líder na guerra de audiências, aos domingos, que tratava com Faustão da Globo, Augusto Liberato era o genro que toda mãe pedia a Deus. Podia escolher a namorada que quisesse, quando de repente surgiu um rival à altura, Rafael, o líder do Polegar, que tinha fama de pegador. Gugu não se intimidou, mas Rafa aproveitou bem a proximidade com as garotas do patrãozinho, como o chamava. Silvia, a mãe e o ex-cantor acompanhou tudo de perto. Meu filho era abusado. Quando Gugu cortava o cabelo no Jaça e voltava com um visual caprichado para a Promoarte, o Rafa logo ia perguntando: deu um tapa no telhado, patrãozinho? E a brincadeira ia mais longe. Então qual é a próxima que vai cair aqui no meu colo? Na verdade, Gugu tinha as namoradas mas quem transava era o Rafa. Mais dia, menos dia, a mulherada acabava nas mãos dele. Mais discreto, o Rafael comenta: só ficava com as meninas quando o Gugu já tinha terminado com elas. E ele sabia que era assim, porque isso nunca se importou. Entre as mais famosas estava Silvinha, que chegou a ser noiva do animador. Logo, nosso namoro só rolou na época do Casa Mágica, que passei a apresentar ao lado dela, na Rede Record, por indicação do próprio Gugu. Eles já tinham rompido. A Silvia era muito chata. Logo entendi por que ele não tinha casado com ela. Brinca mais uma vez. Quanto à loirinha Mariette, a secretária de palco que arrasava corações no Viva a Noite e teve um envolvimento com o animador antes de se mudar para Miami, Rafa é categórico. Todo mundo noticiou, mas nunca tive nada com ela. Só amizade mesmo. Já com a modelo Vanessa Oliveira, outra de Gugu, ele confirma o relacionamento. Foi uma das mulheres mais bonitas que já namorei. A vida sentimental de Rafael Ilha, que inclui ainda Simoni, Paloma, Duarte, Vanessa, ex-Trem da Alegria, entre outros artistas, também daria um livro à parte, com capítulo especial para seu romance com a estrela mais desejada do Brasil nos anos 80, Cristiana Oliveira, até hoje lembrada como Juma Marruá, a mulher onça da novela Pantanal. Uma história que contaremos mais adiante.
Um ídolo com mais de 1.500 mulheres. Rafael nunca se preocupou com o número de mulheres que passaram pela sua vida enquanto líder do Polegar, mas Ricardo Costa fez um cálculo por ele. Eu posso garantir que o Rafael já teve mais de 1.500 mulheres e eu já tive mais de 1.000, perdi para ele. Confessa rindo e prova, com uma conta rápida. Nossa banda foi lançada em 89. Calcula de 89 até 2000, que dá 11 anos. Um mês tem 30 dias, então imagina que em um mês a gente pegava umas 10 mulheres. Em um ano, dá 120. Multiplique isso por 5 anos, dá 600. Multiplica por 10, dá 1.200. O Rafa pegava mais de 10 meninas por mês, aí vai bater lá em 1.500. O ex-baterista do grupo fala francamente: nosso prazer era subir no palco e cantar. Mas existia um pouco de sacanagem, sim. A gente era muito mulherengo. Existia o fato de sermos moleques. Naquela época, éramos jovens, bonitos e famosos. Então a gente aproveitava a situação. Nem a sombra da AIDS, nos anos 80, limitava a vida sexual dos garotos. Na verdade, o Rafael e eu só paramos para pensar nisso quando o Cazuza morreu, em 1990. A partir dali começamos a nos cuidar.